Empresários acreanos estão otimistas com as vendas do Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio do estado. Esse é um dos destaques do Jornal da Amazônia de hoje, que vai trazer também. Entenda o que é ICMS e a guerra fiscal que acontece entre o estado do Amazonas e o de São Paulo. E ainda, na série Orgulho de Ser Amazônida de hoje, conheça a história de uma cantora indígena que canta músicas próprias, além de uma versão do hino brasileiro na língua ticuna. Está no ar o Jornal da Amazônia. Boa noite. O projeto de resolução que prevê alíquota de 12% para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, aprovado no início desta semana na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, poderá sofrer alterações do governo federal. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, após reunião com a bancada do PT no Senado. A guerra fiscal, travada entre o estado do Amazonas, que corresponde a 1,8% da balança comercial brasileira, e o estado de São Paulo, com 48% desse montante, ganhou um aliado, o Ministério da Fazenda, que prevê mudanças durante a tramitação do projeto de lei que tramita no Senado da República. O projeto de resolução aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado não conta com o apoio do governo federal. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a proposta é desequilibrada e ainda sinaliza para a desistência da implementação do Fundo de Compensação dos Estados, que perderiam com a arrecadação do ICMS. Atualmente, as empresas trabalham com duas alíquotas, de 12% e 7%. A proposta que tramitava no Senado era para a unificação em 4%, segundo o governo federal, para simplificar o sistema tributário e acabar com a guerra fiscal. Mas para os empresários do Amazonas, uma utopia quando se fala em competitividade para os produtos fabricados na Amazônia, uma região de dimensões continentais que precisa de incentivos para diminuir, por exemplo, os custos de logística, que chegam a 20% do preço final para o consumidor. Nós precisamos de um diferencial que seja em torno de 5% a 6% para que as indústrias possam vir para cá, porque nós temos um problema sério de logística. Nós ficamos completamente como se fôssemos uma ilha com relação ao Brasil. Quer dizer, nós não temos estradas. As nossas estradas são nossos rios, ou é aéreo. Quer dizer, tudo é um custo muito maior. Eles não permitem que a gente possa ter uma estrada. Então, para que a gente possa conservar e preservar o que nós temos que ter indústrias limpas, como hoje existe no Distrito Industrial, tá? E que isso promova o desenvolvimento do nosso estado. Para isso, nós precisamos ter diferenciais. O Centro da Indústria do Amazonas considera importante a vitória na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas continua com um pé atrás, porque agora a segunda batalha será no plenário. Os novos investimentos, ao invés de acontecerem em Manaus, a tendência é que esses investimentos sejam aportados em outras regiões, ou do país, mas principalmente outras regiões do mundo. Como foi dito, inclusive, por alguns senadores de outros estados, como foi o Inácio Arruda, do Ceará, dizendo que as indústrias do Ceará não sairão do Ceará para vir para Manaus. Elas vão sair do Ceará e irão para o Uruguai, para o Paraguai e vão continuar atendendo o mercado brasileiro com atividade econômica produtiva naqueles países, gerando emprego nos nossos vizinhos, ao invés de gerar emprego no território nacional para o nosso povo. Os economistas de plantão alertam para a necessidade da manutenção da alíquota de 12% para o estado do Amazonas, para que as empresas possam manter suas portas abertas. Se houver a unificação, nós vamos perder a competitividade. Com isso, as indústrias vão sair da região aqui do estado e vão para próximo dos polos consumidores, que é sul e sudeste. O ICMS é um tributo cobrado pelos estados quando ocorre a circulação de mercadorias, nas operações internas e quando o produto passa de um estado para o outro. Com certeza, mas nós vamos ganhar, com certeza, vai ser revertido. O novo texto mantém a alíquota de 12% do ICMS para a Zona Franca de Manaus e estende para todos os produtos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo a alíquota de 7%. Para todos os produtos fabricados nesses estados. A Superintendência da Zona Franca de Manaus
prepara estudo técnico para apresentar ao Congresso Nacional antes da votação da matéria no plenário do Senado. Isso não causa dano aos demais estados, ou seja, hoje nós já temos 12, então isso não vai alterar em relação ao que nós temos hoje, e vai sim alterar e dará um ganho à economia dos outros estados, porque hoje, se for um estado do Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, ele é obrigado a remeter para a Zona Franca com uma isenção de 12%. Essa isenção vai se reduzir para 4%. Se for um estado do Sul e Sudeste, isso teria uma isenção, quando remetir para a Zona Franca de Manaus, de 7%. Essa redução se reduz para 4%. Significa dizer, o Norte, Nordeste, o Centro-Oeste terão um ganho na redução para as suas economias, recursos que ficam nessas economias, da ordem de 67%. O Sul e o Sudeste, de 43%. Então, esse é um impacto positivo para a economia dos demais estados. O prefeito de Manaus participou hoje em Brasília de reunião oficial com a presidenta Dilma Rousseff. Arthur Vigílio chegou ao Palácio do Planalto acompanhado de assessores e secretários da Prefeitura de Manaus. A reunião com a presidente Dilma Rousseff foi realizada a portas fechadas e durou mais de 2 horas. O ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e o secretário executivo do PAC, Maurício Muniz, também participaram do encontro. Na pauta, projetos relacionados à infraestrutura para a mobilidade urbana, a recuperação do centro da cidade, a criação do Parque da Cachoeira Alta do Tarumã e o Programa de Gestão de Riscos e Combate a Desastres. Nós pedimos 780 para 800 milhões de reais. E ela disse, olha, vamos ver tudo que eu posso dar, eu vou dar. E se comprometeu conosco de nos ajudar em cada item, nos dizendo, inclusive, que tinha dificuldade de financiar desapropriações, que isso aí teria que ser feito por nós. E isso também não nos assusta, porque a gente pode recorrer a empréstimos até de curto prazo para fazer desapropriações, quando for o caso. O prefeito de Manaus ainda aproveitou para tratar de outros temas importantes para o município com a presidente. A questão das creches, das escolas de tempo integral e tudo mais. Mas isso estava até fora da pauta, porque a gente resolveu ser simples e colocar aquilo que julgava que era fundamental. E o fundamental mesmo começa pela requalificação das vias, abertura de novas vias e tudo visando a mobilidade urbana. E ainda durante a passagem por Brasília, Arthur Neto voltou a rebater aqueles que criticam as vantagens fiscais concedidas à Zona Franca de Manaus. O prefeito foi questionado por jornalistas sobre as tentativas do governo de São Paulo de tirar da proposta de unificação do ICMS interestadual em tramitação no Congresso o artigo que preserva as vantagens competitivas da Zona Franca. É hora de nós deixarmos assentar a poeira e conversarmos para não ficarmos estimulando uma guerra de Brasil contra Brasil. O Amazonas quer sobreviver. Eu não tenho nenhuma vontade de conversar com o governador Geraldo Alckmin e nem necessidade de conversar com o Geraldo Alckmin nesse momento. Eu não tenho. Ele tem uma posição. Se a posição dele mudar, for para a flexibilidade, eu converso de maneira profissional. Arthur Neto questionou a postura do companheiro de partido, lembrando que o governador de São Paulo já foi candidato à presidência. Quando você é candidato a presidente da República, você não pode mais trabalhar olhando só o umbigo. E a visão de Brasil exige de São Paulo concessões e não falácias. Não falácias do tipo, está havendo haverá desindustrialização. Não é verdade. Esta semana, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado rejeitou a emenda apresentada por São Paulo para reduzir o ICMS na Zona Franca. Com isso, está mantida a proposta de unificação do ICMS interestadual, a manutenção da alíquota de 12% no polo industrial de Manaus. O projeto ainda precisa ser aprovado no plenário do Senado antes de ser promulgado. E veja a seguir, Congresso Amazônico de Ciências da Saúde reúne diversos profissionais da saúde em Manaus. Nós voltamos já.